Saudações a todas e todos. Estamos em uma atividade da RNB Cursos, apresentando nesse momento um tema fundamental para a filosofia e para a teologia contemporânea. Filosofia revolucionária da libertação, das periferias do mundo ao sul global. Para um tema desse, é fundamental o caráter dialógico da argumentação filosófica. E, para tanto, eu, Renato de Bittencourt, conto com a presença do meu querido amigo, o grande professor Marco Aurélio Balsa do Rio. Então, o nosso debate vai transitar nas obras de diversos autores, mas em especial deles, Henrique Dussel, os grandes articuladores, proponentes da filosofia da libertação, e, claro, também as suas possibilidades conexas. Então, meu querido professor Marco Aurélio Balsa do Rio vai iniciar sua exposição, depois ele passa para mim, e vamos pensar juntos. Uma alegria estar aqui novamente na RNB, Centro de Estudos Filosóficos, com o professor doutor Renato Nunes Bittencourt, da UFRJ. Eu vou tentar fazer uma síntese do pensamento da filosofia da libertação e da teologia da libertação, em Henrique Dussel, porque não se pode falar de filosofia da libertação sem teologia da libertação. As duas, tanto a filosofia da libertação quanto a teologia da libertação estão ligadas intrinsecamente. Então, vou começar aqui rapidamente falando sobre Henrique Dussel. Filósofo argentino, nascido em Mendoza, de renome internacional. Filosofia, teologia e história são os passos sucessivos dos estudos de Dussel, mas todos convergem por uma preocupação dominante, a América Latina. Após uma formação tradicional em seu país, parte para a Europa, Espanha e França, onde confessa ter descoberto a América Latina. Essa experiência europeia e o contato marcante com Paul Ricoeur, Russell e Martin Heidegger levaram a assumir racionalmente a pretensa e afirmada barbárie do seu povo. De volta à Argentina, em 1966, aí permanece até o retorno do peronismo, onde se exila no México, onde se converte numa espécie de apóstolo da filosofia da libertação, movimento por ele liderado em 1972. Desde então, constrói todo um conjunto de categorias novas de análise, visando buscar uma explicação racional da realidade latino-americana. História e razão, anedota e conceito convivem e se interpenetram na imensa obra de Dussel. Para ele, toda filosofia que se inspira a ser vigente e universalidade precisa de ser pensar a partir de uma situação. Em seu caso, a situação latino-americana, na qual vivemos, sofremos, somos explorados e que tentamos mudar. Porque, na realidade latino-americana, a função primordial do filósofo é libertadora, criticando todas as ideologias que ocultam a dominação e pensando o processo de libertação a partir da realidade concreta e vivida do povo. Dussel é um filósofo latino-americano, marxista, grande conhecedor da obra de Karl Marx. Uma das suas principais obras, inúmeras, além da ética comunitária, este livro, Ética da Libertação, da editora Vozes, do ano 2000, neste livro aqui ele traça toda uma história crítica da ética, desde o surgimento, nos primórdios mais antigos, a partir até mesmo do Egito, até hoje, a contemporaneidade, onde ele desenvolve a teologia da libertação, a ética da libertação. Dussel tem uma importância imensa. Eu tive o prazer, não de conhecê-lo pessoalmente, mas conheci um outro grande filósofo chamado Michel Louvi. Conheci ele lá no Salão Nobre do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, onde eu e Renato estudamos juntos.
E ganhei esse livro aqui, O Marxismo na América Latina, uma ontologia de 1909 até os dias de hoje. E tive o prazer também de ter o livro autografado. Aqui o Michel Louvier autografou para mim. Ao Marco Aurélio, com um abraço, estima comunista. Michel. O Michel Louvier trata um capítulozinho bem pequenininho, bem pequeno, bem sucinto, do Henrique Dussel. E para se entender uma importância do Michel Louvier foi um dos assessores pessoais do Papa Francisco, né, o argentino Jorge Mário Bergoglio. O Michel Louvier, fala aqui: filósofo e teólogo da libertação, Henrique Dussel é um dos mais importantes pensadores latino-americanos de nossa época. Seus trabalhos sobre Marx, sobre a ética da libertação ou sobre a história da Igreja na América Latina são amplamente conhecidos. Leigo, de origem argentina, mas estabelecido no México, Dussel é um dos melhores conhecedores de Marx e do marxismo no campo da teologia da libertação. É a razão pela qual foi solicitado para apresentar este tema nesta grande obra de síntese organizada em 1990. Seu ensaio mostra bem o caráter crítico e seletivo da utilização do marxismo pelos teólogos da libertação, mas também o lugar central que ele ocupa em sua reflexão social e religiosa. É importante que se diga que o marxismo que Dussel se utiliza não é o marxismo falso do stalinismo, mas principalmente o do jovem Marx, até o Manifesto do Partido Comunista de 1848. Marx, na sua jovialidade. E também o marxismo, também o Michel Louvier fala, e Dussel também, o marxismo de Leon Trotsky. Indiretamente, com certeza. Não diretamente, mas também o marxismo do trotskismo também é utilizado na análise da ética da libertação e da filosofia da libertação e da teologia da libertação. Mas o marxismo cultural da Escola de Frankfurt, de Theodor Adorno, Walter Benjamin, Max Horkheim e Karl Otto Appel, esse último já da quarta geração da Escola de Frankfurt, também é utilizado pela filosofia da libertação no seu instrumental marxista. Qual é a grande questão da filosofia da libertação? É possível ou não uma filosofia na América Latina? Uma filosofia das periferias do mundo, uma filosofia do hemisfério sul, do sul global. O que nós vemos é uma predominância da filosofia dominante europeicêntrica do norte, hemisfério norte. E o hemisfério sul, a África, a América Latina e Caribe? É possível uma filosofia que liberte o pobre, o oprimido, o excluído, o marginalizado, o esquecido? Sim. Para Henrique Dussel, esse discurso filosófico e teológico do Deus libertador é possível. E o olhar que se tem que ter quando se faz filosofia da libertação é para toda essa dominação que o oprimido tem aqui na América Latina. O olhar da teologia da libertação, da filosofia da libertação, é o do índio, do negro, do excluído, do operário, do camponês que vive na América Latina, no novo mundo. Esse novo mundo explorado, massacrado. Como diz Eduardo Galeano, América Latina e suas veias abertas. Eu não poderia também deixar de falar, o Renato vai falar mais sobre Henrique Dussel, mas um grande teólogo que partiu este ano, alguns meses recentemente, que foi o padre
peruano Gustavo Gutierrez. E aí eu passo 1 minuto de silêncio, rapidamente, ou menos até, em memória dele. Padre Gustavo Gutierrez, presente sempre. Este livro, Em Busca dos Pobres de Jesus Cristo, o pensamento de Bartolomeu de Las Casas, é uma obra-prima de Gustavo Gutierrez, que foi o bispo e frei dominicano, advogado dos povos originários. Nesta obra, ele mostra o rosto do índio da Ameríndia, o rosto do pobre, daquele que foi explorado, dominado, massacrado, exterminado. Sabemos que todos os povos indígenas, desde os maias, os astecas, os incas, e aqui no Brasil, várias etnias, tupi-guaranis, tupinambás, tapajós, dezenas e dezenas, centenas, foram massacradas em nome de Deus, de Jesus, de um processo evangelizador que não respeitou as culturas ameríndias. Um Deus que escravizou os povos originários. Se nós formos analisar tudo, como foi feita a catequização, praticamente foi imposta a catequização aos povos originários aqui na América Latina. Um dos filmes clássicos que mostra um pouco essa luta de não adaptação à catequização dominante dos povos ameríndios é o filme A Missão, um filme que eu recomendo assistir, que é um filme com o ator principal Robert De Niro, filme épico, que é filmado no sul do Brasil e também parte do que hoje é o Paraguai. Esse filme A Missão mostra a luta que foi dos jesuítas para catequizar as missões, né? As missões nos 7 povos, as missões no sul do Brasil. Então, Gustavo Gutierrez mostra como é o rosto desse índio. E há um poema que eu gostaria de recitar aqui, de Dom Pedro Casaldáliga, bispo catalão católico, meu amigo, que eu conheci pessoalmente, eu tenho um carinho eterno por ele, já falecido há 5 anos. Neste livro de Gustavo Gutierrez fala: por tudo isto, a voz desta testemunha de uma igreja maior, de um Deus mais certo, como diz Pedro Casaldáliga, continua nos interpelando e ensinando-nos a evangelizar. E aqui tem um poema, um soneto, bem breve, de Pedro Casaldáliga, que chama-se A Bartolomeu de Las Casas. Os pobres jogaram para ti a partida de uma igreja maior, de um Deus mais certo, contra o batismo sobre o índio morto, o batismo primeiro da vida. Encomendeiro da boa nova, a corte e Salamanca ocupaste, e este teu coração apaixonado 500 anos de testemunho leva. Já vão ser 500 anos vidente, e hoje, mais do que nunca, ruge o continente, como um vulcão de feridas e brasas. Volte para nos ensinar e evangelizar, livre de caravelas todo o mar, Santo Padre da América, Las Casas. E falando também desse grande filósofo e teólogo da libertação, bispo Pedro Casaldáliga, eu recomendo muito a leitura deste livrinho aqui, onde ele fala sobre a Revolução Nicaragüense, Combate e Profecia, onde ele traça todo um testemunho, onde ele esteve, inclusive,
testemunhou a revolta na Nicarágua, padres que participaram apoiando o levante na Nicarágua, para uma Nicarágua livre, socialista. Então, aqui, este livrinho, ele conta a história dos mártires da Nicarágua, os mártires nicaragüenses. Então, Pedro Casale esteve na Nicarágua e testemunhou a luta do povo nicaragüense para a instauração do socialismo na Nicarágua, na América Latina. E este outro livro aqui também, de Pedro Casaldáliga, Sonetos Neobíblicos, precisamente. É uma obra-prima. Então, Pedro Casaldáliga era um poeta. Como eu, me considero também um poeta também. Humilde, simples poeta eu sou, mas o Dom Pedro aqui tem uma obra incrível. São 24 sonetos em catalão, onde ele proclama o seu amor ao índio, ao pobre, ao excluído, ao esquecido. Esses sonetos estão, todos eles, tá? Não estão em português, estão em catalão. Eu aqui, o meu catalão não é bom, é muito ruim, mas num deles aqui, o mais bonito, que fala sobre Êxodo, porque para a teologia da libertação, a filosofia da libertação, ela se encontra no Êxodo. O êxodo do povo que sai da escravidão para a libertação. O êxodo bíblico, da Sagrada Escritura. Então, aqui o soneto diz, em catalão, La vida sobre ruedas o ha cabalo, yendo e viniendo de misión cumplida. Arbón entre los árboles me calo, y oigo como se acerca tu venida. Cuanto menos te encuentro, más te hablo. Libres los dos de nombre y de medida. Dueño del miedo que te doy savalo. Vivo de la esperanza y de tu vida. Ao acecho del reino diferente. Voy amando las coisas y la gente, cuidando de todo y estrangeiro. E me chama tu paz como um abismo. Mientras cruzo las sombras, guerreiro del mundo, de la iglesia e de si mesmo. E por aqui, eu vou só terminando, concluindo, não posso deixar de falar de forma alguma da principal inspiração da filosofia da libertação e da teologia da libertação, que é este livro. A Bíblia Sagrada. E eu recomendo muito esta edição Paulinas, de 1990, primeira. Isso aqui é um achado que eu encontrei. É a Bíblia Sagrada, edição pastoral. Por que ela é uma edição importante? Porque tem um pequeno vocabulário no final dela, com alguns verbetes. E aqui tem um verbete libertação, na página 1620. Vou concluindo só lendo esse verbete. Libertação. Acontecimento fundante do povo de Deus. Supõe que se tome consciência da escravidão e que se procure sair dela, a fim de construir uma sociedade alternativa, onde haja liberdade e vida para todos. Essa sociedade é a sociedade socialista. É o reino de Deus dos pobres, onde todos e todas seremos iguais. O movimento popular em busca da libertação necessita de liderança que organize eficazmente a luta contra o opressor. Ver também alienação, conflito, dominação, escravidão, exclusão, injustiça. Termino, aí sim, fazendo uma breve oração, que é o Pai Nosso dos Mártires. A grande oração que se torna hoje um hino da teologia, da libertação,
e da filosofia da libertação, muito conhecido pelos teólogos e filósofos da libertação. Um hino que é proibido nas igrejas, mas que se torna libertador para o povo oprimido. Pai nosso, dos pobres marginalizados. Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Teu nome é santificado naqueles que morrem defendendo a vida. Teu nome é glorificado quando a justiça é nossa medida. Teu reino é de liberdade, de fraternidade, paz e comunhão. Maldita toda a violência que devora a vida pela repressão. Queremos fazer tua vontade. És o verdadeiro Deus libertador. Não vamos seguir as doutrinas corrompidas pelo opressor. Pedimos-te o pão da vida, o pão da segurança, o pão das multidões, o pão que traz humanidade, que constrói o homem em vez de canhões. Perdoa-nos quando, por medo, ficamos calados diante da morte. Perdoa e destrói os reinos em que a corrupção é ali mais forte. Protege-nos da crueldade, do esquadrão da morte dos prevalecidos. Pai nosso revolucionário, parceiro dos pobres, Deus dos oprimidos. Por último, invoco também o nome de Santo Oscar Romero, santo da América, que há 45 anos foi martirizado, assassinado em El Salvador, lutando contra a ditadura salvadorenha. Recomendo também assistir o filme Romero, com Raul Júlia, da Warner Bros. Está disponível esse filme na internet, no YouTube. Assim como outros e tantos filmes, como Anel de Tucum, conta a história também de Pedro Casaldáliga, Descalço sobre a Terra Vermelha, também sobre a história de Dom Pedro Casaldáliga. Esse material está disponível no YouTube, para quem quiser aprofundar mais sobre a filosofia da libertação e a teologia da libertação. Muito obrigado. Bem, quero agradecer ao meu amigo, professor Marco Aurélio Balsa do Rio, por sua exposição aqui no nosso complemento, né, intelectual. Então, para o nosso público, vou legar o seguinte: a teologia da libertação, a filosofia da libertação, que eu penso de forma mais ampla, é um projeto axiológico, conceitual, né, que bebe realmente não só na fonte da filosofia marxista, mas também está enraizado nos evangelhos. Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Porque muitos detratores vão pensar o seguinte: é um discurso estranho a doutrina evangélica. A essência da teologia da libertação, a essência da filosofia da libertação são os evangelhos. Luta por sua justiça social. E o próprio o Papa João XXIII fala: sim, nós temos duas grandes virtudes, a justiça e a caridade, mas às vezes a justiça tem que prevalecer, né? A justiça, ela não pode ser dissolvida do nosso horizonte do mundo. A luta por justiça social é uma luta também pautada no amor, porque a verdadeira praxis revolucionária é pautada pelo amor, transformar as bases contraditórias da existência, promover o bem comum, a conexão das pessoas e a verdadeira libertação, que não descura da libertação econômico-material. O grande problema é que muitas pessoas, ao longo das eras, pensaram apenas na libertação espiritual, abstrata, desprovida do coração, da carne, a libertação efetiva do ser humano. Então, não adianta a gente se libertar do pecado e não se libertar da opressão, não se libertar das condições materiais que nos aviltam, né? Então, já encontramos nos evangelhos essa base, que se coloca o seguinte: é contraditório conectar a filosofia cristã, a teologia cristã, digamos assim, o catolicismo, com o marxismo. É curioso que muitos tranquilamente conectam o discurso cristão com o discurso fascista, nazista e diversas variações, inclusive também perspectivas liberais. Então, ou seja, assim como diversos grupos autoritários ou
desprovidos do que seria o cerne do espírito evangélico, faz essas conexões, por que não é possível usarmos a ontologia social marxista e a crítica da economia política para promover o enriquecimento da própria teologia cristã e toda a sua base exegética e hermenêutica? Olha aí. Né? E, de fato, Henrique Dussel é uma grande referência na sua obra Ética Comunitária, uma obra muito rica, na qual ele aborda, primeiramente, as diversas teses encíclicas da chamada doutrina social da Igreja, apresentando sua evolução. E são documentos fundamentais para pensarmos a dignidade do trabalho, relações sociais pautadas pela justiça, a decência da vida humana, seus laços familiares e sociais, o papel do Estado interventor na economia para promover o bem comum, o necessário investimento em saúde, educação, moradia, algo que é crucial para o fortalecimento da pessoa humana. Então, ou seja, lutar por justiça social não é comunismo, é evangelho. Promover as condições empíricas para que cada ser humano encontre o bem viver no plano material não é contraposição à sua busca pela salvação espiritual e pela vida após a morte, mas é um anteparo. Então, ou seja, perdeu-se ao longo das eras essa ideia do ser humano integral, onde material e espiritual trabalham juntos em prol do nosso aperfeiçoamento, em prol da nossa capacidade de realizarmos as nossas potencialidades morais e espirituais da maneira mais ampla possível. A doutrina social da Igreja, se alguém porventura ler de maneira desconexa dos textos, realmente vão acreditar que é obra do keynesiano, do comunista, porque está lá claramente, em alguns aspectos, a necessidade da reforma agrária, a necessidade da reforma urbana, os impostos progressivos em nome das obras sociais, o fim do armamentismo. Está muito claro, por exemplo, na obra Populorum Progressio, do Papa Paulo VI. Uma grande referência. E já avançando, Papa João Paulo II, Papa Francisco, temos o quê? Uma narrativa teológica, filosófica, ambientalista, ecológica, né? A casa, a terra, como mãe comum, todos os povos. Então, preservar a terra também é um ato cristão, um ato devocional, um ato fundamental para a salvação da humanidade. A salvação da humanidade em seu sentido pleno. Bem, então veja. A única questão é que a doutrina social da Igreja se contrapõe tanto às teses liberais, que defendem a concorrência ao laissez-faire, são contrários ao espírito da vida, e também está muito presente em Leão XIII, em João XXIII, a ideia de luta de classes da filosofia marxista. Então, tanto a concorrência no sentido liberal quanto a luta de classes no sentido marxista seriam contrários à ideia de vida. Só que tem uma questão para a gente pensar. O marxismo, ele defende a ideia da luta de classes porque ela existe. E ela poderia ser superada. Num mundo ótimo, num mundo melhor, ela poderia ser superada. A luta de classes só existe porque existe contraposição e contradição social e econômica. Porque existe violência contra as classes trabalhadoras, contra os pobres. Se não houvesse injustiça social, não haveria necessidade de luta de classes. Então, a luta de classes, ela não é natural. Ela é uma construção histórica. Olha aí. Se for pensar, por exemplo, numa sociedade divinizada, numa sociedade consagrada aos evangelhos, não há luta de classes.
Não haveria luta de classes, porque as pessoas viveriam em harmonia, em colaboração, e não em competição, e não em luta de todos contra todos, mas em harmonia. Então, o próprio projeto marxista, o original, defende que o comunismo seria a ausência de classes. Todos seriam iguais, com suas aptidões, com suas habilidades operacionais, todos trabalhando de maneira cooperativa, colaborativa, em nome da produção comum. Não haveria meios de produção privados, mas apenas meios coletivos, onde todos vão utilizar as mercadorias, dos recursos, das propriedades, para trabalhar sempre em nome da nossa plenitude material social. E aí, o que Marx vai dizer? Que a própria demanda por trabalho diminuiria, que não haveria mais-valia, alienação, reificação. Agora, o nosso trabalho seria um trabalho necessário para as nossas necessidades básicas. Claro, haveria superávit, mas sem exploração você trabalha o decente, o suficiente. Então, o que Marx vai dizer? Criaremos, assim, as possibilidades de um homem ser o que ele quiser. Ele pode ser um homem artista, um médico, um cientista, um pescador. Ou seja, você pode ser o que você quiser. Isso aí ratifica o próprio projeto moderno. Vamos colocar aqui, Giovanni Pico della Mirandola. Discurso sobre dignidade do homem. Você pode ser o que você quiser. Uma besta ou um anjo. Basta querer, basta usar a técnica. O marxismo não defende a negação da técnica. Pelo contrário, a técnica é fundamental para o progresso humano. Né? Então, é um ponto que a gente tem que pensar. E a própria doutrina social da igreja, idem. O progresso técnico é fundamental para potencializar a vida humana, e as suas capacidades de prosperidade e transformação social. Mas uma coisa que eu quero destacar para vocês é o seguinte. Então, a teologia da libertação, né, que é muito malquista por diversas correntes, das mais diversas perspectivas cristãs, não só católicas, ou até mesmo leituras que tentam criar uma nebulosa em torno dela, ela é enraizada na filosofia cristã, na teologia cristã, nos evangelhos. Ou seja, não há contradição. O fato de se utilizar do discurso marxista, mesmo que o marxismo apresente uma visão de mundo contrária ao clericalismo, né, mas ela apresenta condições interessantes, razoáveis, para o empoderamento de uma luta por justiça social, que deve ser a base de tudo. Então, Rick Dussel apresenta na sua obra Ética Comunitária, essa grande referência aqui, uma série de interpretações que vão demonstrar o seguinte: negar a luta de classes, por exemplo, negar a luta de classes é ratificar a própria lógica do pecado. O que é o pecado? O pecado não é violação apenas da lei divina. O pecado é você negar o outro, diminuir a humanidade do outro, violentar o outro, explorar o outro. Isso é pecado. E perdeu-se essa noção. Porque não adianta, mais uma vez, a gente buscar a salvação espiritual sem buscarmos a transformação material da sociedade. E a transformação material, ela não nega o espiritual. Ela é apenas uma forma de você ter a base de uma decência. Então, eu vou tomar aqui a liberdade de fazer algumas leituras das citações de Dussel e vamos aqui interpretar de maneira bastante breve para homenagearmos esse grande pensador. Vamos lá, na página 47, da tradução de Jaime Clasen, editora Vozes, afirmar que a pobreza do pobre, sua morte, é natural ou vontade de Deus,
ou pretender a reconciliação antes de odiar ao mundo e fazer justiça, são propostas de uma teologia da dominação. Olha aí. Então, a teologia da dominação se pauta pela perpetuação dos hiatos de classe, das barreiras de classe, naturalizando a miséria, a violência, o horror, interpretando de maneira equivocada a ideia de que bem-aventurados serão aqueles que sofrem, pois amanhã irão sorrir. Ora, não, devemos lutar agora pela mudança. Por quê? Se você muda a forma do outro agir, o outro é o violento, o outro é um réprobo, você o ajuda a se modificar e entrar no caminho da penitência, da transformação interior, da metanoia e da purificação. Então, ou seja, não podemos ser passivos. Não podemos ser passivos perante a miséria, perante a violência. Precisamos resistir. O pecado é dominar o outro. Seu fruto é a pobreza do outro. Ou seja, olha aí. Temos vários pecados, né? Ira, ganância, gula. Dominar o outro é um pouco de tudo. É um pouco de cobiça, um pouco de orgulho, porque é o prazer, é a negação do ser do outro. Ele continua. Porque há pecado, dominação de uma pessoa sobre outra, é que alguns se apropriam do produto e trabalho dos outros e realizam a desigualdade, a qual institucional e socialmente se constitui em classes. Né? Ou seja, as classes sociais, elas existem desde as críticas eras, porque, né, houve essa separação das pessoas. A violência. O rico manda, o pobre obedece. Olha aí. A revolução é uma ruptura essencial das estruturas do pecado, como justiça, como relação social anticomunitária alienante. E aqui eu posso pensar em Paulo Freire também, que se apropriou muito dessas narrativas e faz parte dessa trajetória da filosofia de libertação, que a revolução é biófila, a revolução é criadora de vida, pois ela detém forças contrárias à vida e ser vivida. É dianética isso. Ou seja, se eu nego quem me nega, eu afirmo a vida. Né? Se eu nego aquele que me nega, eu estou afirmando a vida. Negação da negação, é afirmação. Né? E muitos são mortos em vida. Por quê? Porque fazem sua vida que impede outra de ser vivida uma antivida. A pura necrofilia. Muitos prosperam pela morte em vida dos outros. E muitos já estão mortos em vida. Por quê? Porque não florescem as suas próprias potencialidades humanísticas e nem permitem que outros também afirmem as suas próprias potencialidades humanísticas. Guias cegos guiando outros cegos. Guias cegos, pessoas violentas, pessoas corruptas, que prosperam mediante a degradação do outro. Olha aí. Então, olha a conexão de Dussel com Paulo Freire. A revolução é uma ruptura essencial das estruturas do pecado, como justiça, como relação social anticomunitária, alienante. Né? E aqui acho que tem um ponto também muito importante que permite a gente compreender a teoria de Dussel, na ética comunitária, como uma tentativa de além da doutrina social da igreja, que é legítima, é maravilhosa. Só que a doutrina social da igreja está presa no quadro puramente eclesiástico, teológico, filosófico. Enquanto a teoria de libertação se coloca além da própria ideia de igreja, além da igreja de instituição, além da ideia de instituição, além da ideia de uma espécie de centralismo romano. Né? A libertação, ela vai pensar o quê? A ação anticolonial, a defesa da ruptura dessa estrutura de poder dos povos primitivos, considerados primitivos, povos originários, desses povos que são primitivizados, vou colocar assim, neologismo, porque foram imputados como tais.
sem reconhecermos a sua dignidade, sem reconhecermos a sua historicidade, sua ancestralidade. Vejam bem, a doutrina só da igreja lutava contra isso. Só que agora, a teoria de libertação, ela empodera esses povos de maneiras locais, nos seus locais, né? Com as comunidades eclesiais de base, de maneira descentralizada. Vamos centralizar. Vamos dar espaço a essas vozes contra-hegemônicas. Isso incomoda muita gente. Isso incomoda diversos segmentos que são burocratizantes, verticalizados. Então, o que vai dizer o Henrique Dussel? Negar aos dominados o direito justo de defesa da vida, defesa do inocente, do povo, e chamar esta defesa de pecado, luta de classes, como ódio, como desejo de destruição, como o próprio pecado, sendo que a resposta certa contra o pecado é a teologia da dominação. Já marca aqui de novo. Então, essa é a teologia da dominação. A teologia da dominação é uma teologia esvaziada de conteúdo, que nem mesmo afirma o próprio Cristo. Ela afirma talvez o Mamon. Ela afirma Mamon, o poder do dinheiro, o poder dos banqueiros, o poder do empresariado, contrário ao bem comum, contrário à democracia substantiva, né? E também contrária àqueles que se usam do discurso progressista, mas na verdade estão lá para defender seus próprios interesses. A aristocracia sindical, por exemplo, partidos que perderam a sua base originária, comprometida com o povo, com o progresso social, né? Até porque é muito interessante você vender um discurso progressista, na verdade você apenas promover conluios entre as classes, sobretudo com as classes dominantes. Então, do mesmo modo, considerar pecado a revolução dos pobres e, pelo contrário, considerar como a natureza das coisas a violência institucional da coação ou da repressão dos dominadores é construir uma moral demoníaca e pretender que se trata do próprio evangelho. Olha aí. Então, ou seja, vejam que durante a própria tradição teológica cristã, defendeu-se o controle social de cima para baixo. Toda vez que o pobre se manifesta contra a opressão, ele deve ser eliminado. Impede-se o pobre de lutar por seus direitos. As coisas mudaram, claro, mas a narrativa tradicional é pautada pela dominação. O pobre silenciado, o pobre calado, o pobre deshistorizado, o pobre sem história, sem nome, o pobre anônimo, massa de manobra, né? E vejo que na própria tradição escolástica, em especial Tomás de Aquino, há o direito de resistência ao tirano. Mas quantas vezes ele foi utilizado? O próprio Papa, Paulo VI, diz, na Pauper Progressio, que se porventura a dominação tirânica ela se perpetuar de tal forma a prejudicar o bem comum e não houver mecanismos institucionais para a retirada do poder desse tirano, é legítimo o uso da força para que o tirano seja derrotado. Então, olha aí. Se a própria Igreja Católica coloca isso na Pauper Progressio, agora isso não quer dizer que qualquer tentativa de contestação da ordem seja um ato correto. É preciso o quê? Esgotar os recursos. Haver debate, diálogo. Se não há diálogo, se há uma asfixia política, física e econômica, dois tiranos contra o povo, é justo e conveniente que exista resistência concreta, não apenas nas palavras. E aí, no caso, a gente pode trazer isso aí para o plano não, extemporâneo, digo extemporâneo. Por quê? Porque toda vez que o sul global, as periferias do mundo, lutam contra a opressão, diversas estruturas de poder do alto capitalismo, das forças de mercado, se conjugam para prejudicar o progresso dos povos. E o progresso dos povos é um mandamento evangélico, é um mandamento cristão, um mandamento católico. Papa Paulo VI, enraizado na doutrina social da igreja, que está enraizada nos evangelhos. Não é invenção, não é nada de moderno. A doutrina social da igreja não traz nada de novo, ela apenas
apresenta com uma nova roupagem, com novos olhos, com novas letras, aquilo que é perene no cristianismo, a luta social por justiça. E a teologia da libertação e a filosofia da libertação são, digamos assim, alternativas a esse discurso pautado na hegemonia de Roma. Ora, a igreja, ela é uma cabeça, ela tem vários filhos. Então ela precisa ouvir os seus filhos das Américas, da Ásia, da África, de todos os rincões periféricos do mundo, os países que estão passando processo de desenvolvimento, países que estão ainda enfrentando as mazelas de uma luta anticolonial. E, claro, a luta contra o racismo, contra o sexismo, contra a opressão sexual, contra todo tipo de política institucionalizada que cria esse ato. Mais do que luta contra os pobres, mas também luta contra todo tipo de ser humano considerado ontologicamente inferior, que é contrário à lei divina. Afinal, somos todos iguais perante Deus. Temos talentos e aptidões diferentes, mas todos somos membros de uma grande família. E perdemos essa noção. Por quê? Perdemos essa noção porque nossa vida é baseada em relações fetichistas, mercadológicas, onde o ter vale mais do que o ser, onde a posse material é sinal de extinção e não de grandeza humana verdadeira, que é a grandeza moral, espiritual, ética e a solidariedade social. Então, da minha parte, é isso. Professor Marco Aurélio Balso do Rio, você quer fazer algum comentário final? Eu só quero fazer uma citação brevíssima deste livro aqui, revolucionário, esse livro comunista, perigoso, que é a Sagrada Escritura. E volto a recomendar, edição pastoral, hoje está disponível da Paulus Editora, mas quem encontrar essa obra-prima rara aqui da edição Paulinas, 1990, primeira edição, recomendo. No Evangelho, na Boa Notícia de São Marcos fala que quem é Jesus? Ele pergunta. Jesus é o militante do reino de Deus, do reino socialista, um revolucionário. Jesus era um revolucionário. E aí, o caminho de Jesus e do discípulo é o caminho do reino que é dom e partilha. Essa é a principal mensagem do Evangelho de São Marcos. No capítulo 10, versículo 17 a 31, ele fala do jovem que era muito rico, que se ajoelha perante Jesus e pergunta: mestre, bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala: não matar, não roubar. Ah, mas faço tudo isso. Bom, então faça mais só uma coisa. Vá, dê tudo que você tem aos pobres, depois vem e me segue. O jovem baixou a cabeça, ficou triste e seguiu o seu caminho, porque ele era muito rico. Muito rico. Não queria abrir mão da sua riqueza. Pois bem, a interpretação aqui na nota de rodapé, só vou ler pequenininho. Para entrar no reino ou vida eterna, é preciso mais do que observar leis ou regras. O reino é dom de Deus aos homens, e nele tudo deve ser partilhado entre todos. Isso significa repartir as riquezas em vistas de uma igualdade, abolindo o sistema classista. É por isso que os ricos ficam tristes e dificilmente entram no reino. E o que acontece quando a gente deixa tudo para seguir a Jesus e continuar o seu projeto? Encontra nova sociedade. Embora em meio à perseguição, e já vive a certeza da plenitude que virá. Eu, com muito carinho, uso esse anel de Tucum aqui. Meu primeiro anel de Tucum foi abençoado pelas mãos de Dom Pedro Casaldáliga. E faço um convite a todos e todas. Façam também esse compromisso. Topem o compromisso de estar ao lado dos pobres, dos excluídos, marginalizados. Dom Pedro sempre falava, na dúvida, fique do lado dos pobres. Muito obrigado mais uma vez.
Meu amigo, só para arrematar, inclusive, é uma grande pergunta. Né, as pessoas colocam algumas interpretações equivocadas ou mesmo enviesadas. Mas se colocar ao lado dos pobres não é escolher um lado e talvez perder a noção de fraternidade e igualdade? Não, porque os pobres, assistidos, violentados, são aqueles que precisam de dois elementos. São todos nós precisamos, todo ser humano precisa de alimento espiritual. Todos, os ricos e pobres. Agora, os pobres, a nível material, também precisam de alimento físico, comida, roupa, decência. Quem precisa mais de apoio? As pessoas. Então, ficar ao lado dos pobres não deixa de ser, de fato, uma concretude material, uma luta de resistência contra as agruras de uma vida injusta, incerta, antissolidária. Se a sociedade fosse solidária, claro, e não descurando o papel público, o Estado deve cumprir a sua função social de garantir a cada ser humano as condições fundamentais de uma existência plena, soberana. Se o Estado não cumpre esse papel, a sociedade civil faz esse papel. Pessoas de boa vontade, não importa o credo, mesmo laicas, até mesmo ateias, né? Sim, Perfeitamente elas podem fazer isso, esse trabalho. Boa vontade, luta por justiça social. É claro que o razoável seria, o razoável seria essa informação, esse auxílio, vir de cima para baixo, ou seja, vindo do Estado, da sua organização social, e máquinas burocráticas, máquinas de assistência. Eu falo aqui de forma burocrática porque são estruturas, né? São departamentos, são organizações, são secretarias. Deveria vigilar. Se não vem, cabe ao ator civil ou suas organizações civis, mesmo eclesiásticas, né? Então, ou seja, se nós queremos transformar a sociedade, precisamos minorar as condições empíricas que causam a violência social. Então, ou seja, não basta só dar sopa ao pobre, roupa para ele, mas impedir que ele continue dependendo da doação, impedir que ele continue dependendo da assistência. Ou seja, emancipá-lo. Como vou emancipá-lo? Criando pleno emprego, plenos direitos, ou seja, condições de que ele possa exercer pelo trabalho a realização de uma vida digna, e se porventura o seu corpo, pela sua própria natureza, apresentar nenhuma aptidão para o trabalho, doenças e afins, sim, mas que o Estado o ajude, o Estado o assista, o Estado crie condições para que ele tenha dignidade na sua existência até o seu término. Então, o grande problema é que um Estado que não assiste de maneira adequada vai depender da ação social solidária, que é a ação legítima, porque aí vemos o que? A caridade, a boa vontade, né? Mas o importante é sempre visando a estrutura pública. Quanto mais houver ação do Estado promovendo o bem comum, as relações sociais vão se tornar mais bem fundamentadas, mais organizadas, evitando-se cisões, evitando-se todo tipo de violência e perpetuação da violência, do medo e do ódio. Então, minhas amigas, meus amigos, temos aqui a nossa exposição Filosofia Revolucionária da Libertação, das periferias do mundo ao sul global, com a presença do meu querido amigo, o professor Marco Aurélio Balsa, do Rio, e eu, Renato de Bittencourt. Então, eu quero agradecer a vocês por prestigiarem mais uma atividade da RNB Cursos, na sua pluralidade de interpretações, pluralidade de ideias, pluralidade de perspectivas filosóficas, intelectuais, pensando sempre na acessibilidade do conhecimento para todas e todos.